Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A paz do Senhor Jesus Cristo, valentes da fé, mais um tempo de edificação na nossa vida, nessa série tão poderosa que falamos sobre o plano de salvação, esse grande amor de Deus para as nossas vidas. Você que tem nos acompanhado nessa série, que Deus possa estar te abençoando poderosamente, trazendo entendimento e discernimento do caminhar na presença do Senhor. Você que está conosco por primeira vez, seja bem-vindo. Nossa oração sempre é que o Espírito Santo de Deus ministre sobre sua vida, trazendo o entendimento da palavra de Deus sobre ti. Amém? E hoje nós queremos falar de algo tão poderoso, esse presente precioso de Deus, a salvação, um dom de amor incondicional. Deus, ele nos ama tanto, um amor tão profundo que se manifesta no presente mais valioso que eu e você, que nós podemos receber. O presente se chama a salvação. É um presente que nos liberta da culpa do pecado, da condenação eterna. É um presente que nos liberta das garras do inimigo. É um presente que nós não precisamos fazer esforço nenhum, não precisamos pagar. A palavra que é isso, é um presente, como as pessoas falam, 0800. Amém? É um presente de graça oferecido a todos. Mas é um presente que requer o que? Uma resposta pessoal. É um presente que requer uma atitude consciente de nossa parte. Todos nós que recebemos um presente, precisamos estender as mãos e receber um presente, amém? Quem não gosta aqui de receber presente? Se você não gosta de receber presente, põe aí no seu comentário, eu não gosto de receber presente. Eu sei que agora não vou ter nenhum comentário, viu, querido? Mas a grande verdade é que compreender essa magnitude, compreender essa profundidade, compreender essa extensão poderosa desse presente, ele é crucial para que a gente possa tomar as nossas decisões corretas. Eu preciso compreender sobre esse presente de Deus para as nossas vidas. Esse presente, né? Esse ato de dar o seu Filho Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. É isso que nós estamos trabalhando para que você tenha esse entendimento no plano de salvação, para justamente hoje, nessa nossa lição, você poder tomar a atitude correta diante do presente que Deus tem dado a você. A palavra de Deus para nós hoje, na nossa série, é a escolha: aceitar ou rejeitar. Vamos juntos caminhar nesse propósito. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, cogite-se nesta hora, né? Dá uma paradinha, vai lá, faz a inscrição no canal, nos ajuda no crescimento. Não esqueça de deixar o seu like para que esse ensino tão poderoso possa caminhar e chegar até outras pessoas. Deixe teu comentário que é tão importante para nós. Como é precioso você deixar o seu comentário em nosso vídeo para poder aí compartilhar aquilo que Deus está falando conosco, com você, amém? Isso também edifica as outras vidas, amém? E conforme eu gosto de dizer muito, seja um missionário e uma missionária. Se essa lição, se esse ensino edificou a sua vida, compartilhe com alguém, envie essa mensagem para alguém e deixe o Espírito Santo de Deus te usar como instrumento abençoador para a vida de outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai lá, te aguardo um pouquinho, já já a gente volta. Bom, quero te agradecer, você que
passou, deixou o seu like, deixou a sua inscrição, amém? Com certeza que Deus abençoe você poderosamente. O nosso alvo nessa primeira série de alcançar 400 inscrições, amém? 400 pessoas sendo inscritas no nosso canal. Obrigado por você participar aí desse desafio. Que Deus te abençoe poderosamente. A realidade do pecado e as suas consequências são, primeiro, as coisas que nós precisamos entender antes de entender o presente. Precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus para receber esse presente a qual Ele tem nos oferecido. A Bíblia afirma que todos nós pecamos e separados estamos de Deus. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 3, versículo 23, declara isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado, amados, não é apenas a prática de atos maus. Pecado é uma condição de rebeldia contra Deus, que afeta o quê? Profundamente essa nossa relação com Ele, que afeta o nosso futuro eterno. Deus sempre quis se relacionar com a sua criação. Deus sempre quis se relacionar conosco. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele estava ali todos os dias, na viração do dia, se relacionando com o ser humano. Mas a desobediência, esse ato de rebeldia contra Deus, fez essa separação. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa relação aí, né, do ato de desobediência de um só homem, trouxe aí essa separação, mas nós vamos ver aí também um ato de obediência, tá? de Jesus, que nos traz a reconciliação. É importante você entender isso. O presente traz a reconciliação, amém? Tá? Então, Adão desobedeceu, Jesus obedeceu. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Agora põe atenção no versículo 2. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, as nossas rebeldias contra Deus, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, as consequências do pecado são graves. E muitas vezes nós não estamos dando conta dessas consequências do pecado para com as nossas vidas. Então, a primeira consequência do pecado, amado e amada, para a humanidade é a separação de Deus. O pecado cria uma barreira intransponível entre nós e o Deus Santo. Nós somos separados da sua presença, nós somos separados do seu amor e nós somos separados das suas bênçãos. É como nós estarmos perdidos em um deserto, longe do conforto e da segurança do nosso lar. Então, o pecado nos separa de Deus. A segunda consequência do pecado é muito mais sério para nós, é a morte espiritual. O pecado nos leva a essa morte espiritual. E a morte espiritual para o ser humano é uma separação eterna de Deus. É a condenação a um estado vazio, a condenação a um estado de desespero, a condenação a um estado de aflição eterna. E eu penso que isso é a mais profunda das perdas para a vida do ser humano. E para que a gente possa entender, a terceira consequência do pecado é uma coisa chamada condenação eterna.
O texto de João, capítulo 3, versículo 16, inicialmente lido, ele vai nos falar isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que você tenha vida eterna com Jesus, mas sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus há morte eterna. Sem Jesus há uma coisa chamada condenação eterna. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. E essa punição é a condenação eterna. Essa punição é a separação definitiva da presença de Deus. Eu penso que é a mais terrível das sentenças. Se nós formos para o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 23, a parte A do versículo, nós vamos ler assim: porque o salário do pecado é a morte. A morte não é essa física, é a morte eterna, é a morte que nos leva à separação eterna de Deus. Então, assim, bem a miúde, né, fazendo um resumo daquilo que nós já ministramos aí nas 3 séries anteriores ministradas, se você buscar aí no nosso canal, você vai encontrar, nós estamos aqui trazendo um pequeno resumo. Agora, o que você precisa entender? Deus te deu um presente. Deus te põe na tua frente esse presente. Agora, a escolha é tua. Então eu preciso entender que a segunda coisa, que a salvação é um ato de amor incondicional. Diante dessa realidade terrível aí da condenação eterna, da morte eterna, e eu creio que você não quer isso para a tua vida, Deus em seu infinito amor, ele interveio para nos oferecer a salvação. A humanidade, 100% da humanidade, pecou em Adão. Né? Só havia lá o casal, né? Adão e Eva, e desobedeceram um princípio diante de Deus. Poderiam comer de tudo, né? De todas as coisas que haviam no jardim, mas só da árvore do conhecimento do bem e do mal que não. Mas escolheram comer. Comeram, desobedeceram. Tem tantos fatores, né? A influência do maligno, e aí vem a razão do livre-arbítrio, mas a verdade é que decidiram se rebelar contra Deus. Então, amados, agora Deus o quê? Deus trabalha, o plano de salvação é o trabalhar de Deus para o processo de reconciliação. Então, Deus, ele não nos deixou sozinho para enfrentar as consequências do nosso pecado. Deus, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço da nossa transgressão. E esta entrega de Jesus não foi uma obrigação de Deus para a humanidade. Foi um ato de amor incondicional. Vou repetir, um ato de amor incondicional. Fala você também isso. Foi um ato de amor incondicional de Deus para a minha vida ao enviar Jesus Cristo para pagar o preço do meu pecado. Porque tem um salário. O salário do pecado é a morte. Tem um preço. Tem um preço. O mundo cristão, neste período agora, né, tem meditado fortemente, né? Nós chamamos aí, o mundo cristão chama de a Semana Santa. A Semana Santa é a esse cunho do quê? De uma meditação profunda da obra de Jesus no Calvário por nós, na meditação profunda desse amor incondicional de Deus por nós. É isso que essa obra, né, de amor aí foi operada por nós. Então, esse período do mundo cristão tá meditando sobre isso, porque já virá a celebração da Páscoa. E a celebração da Páscoa vai nos fazer lembrar do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Então, se você quer entender, segue as nossas séries aí, você vai entender justamente esse ato de amor, esse amor incondicional. Você vai entender sobre a graça e o perdão.
A salvação de Deus, que Deus propiciou para nós através do Senhor Jesus Cristo, ela é um ato de amor incondicional. A salvação é um presente de graça. Você sabe o que é uma coisa de graça? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 declara assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não vem de obras. Ou seja, você não precisa obrar para receber a salvação, você não precisa fazer alguma coisa para receber a salvação, a não ser o quê? Receber Cristo como Senhor e Salvador. É a coisa que você precisa fazer, mas sacrifício nenhum você precisa fazer mais. Então Deus fala, não vem de obras para que ninguém se glorie. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Se você faz alguma coisa para receber, já não é de graça. O que você recebe vai ser a paga de alguma coisa que você fez. Então põe atenção nisso. Não podemos fazer nada para merecer. As nossas boas obras não são suficientes para nos salvar. O preço foi muito caro. Foi a morte do Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Então, a salvação, ela é inteiramente um presente de Deus. A salvação é uma demonstração do seu amor incondicional para conosco. É através do sacrifício de Jesus que nós recebemos o perdão completo dos nossos pecados. É através da morte do Senhor Jesus Cristo, do sangue dele derramado no Calvário, que nós somos lavados pelo sangue precioso. Os nossos pecados são lavados pelo sangue. Há uma limpeza espiritual em nossas vidas. E essa morte de Cristo, porque o salário do pecado é a morte. Cristo não pecou, mas ele se fez pecador por nós, e essa obra de se fazer pecador por nós, ele levou sobre si os nossos pecados. E quando ele leva sobre si os nossos pecados, ele nos traz a reconciliação com Deus. Então, Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías, um profeta messiânico que profetizou justamente sobre a vinda de Jesus, ele fala assim no versículo 18, olha, vinde então, Deus falando através da boca do profeta, vinde então e raciocinemos juntos, na minha versão, tá? Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Eu quero te apontar esse amor incondicional, esse presente da vida eterna. Não importa qual seja o tamanho do seu pecado, não importa qual foi o pecado que você cometeu. No nosso mundo a gente fala pecadinho e pecadão, né? Então não importa que tipo de pecado você cometeu. Todos os pecados nos levam à separação de Deus. Pecado é rebeldia contra Deus. Mas através do quê? Do sangue de Jesus derramado na cruz, vem aqui a limpeza, amém? O perdão sobre os nossos pecados. E isso então não é um ato de eu ter que fazer alguma coisa para receber isso. É um ato de quê? De um presente da vida eterna. A salvação, ela não é apenas um perdão dos pecados, mas a salvação também é a promessa da vida eterna. É a oferta de uma vida abundante, aqui e agora, e uma existência eterna, a presença de Deus. É uma existência eterna e um lugar de perfeita paz, um lugar de alegria, um lugar de amor. É como receber o bilhete para o paraíso, receber o passaporte para o paraíso. É uma esperança inabalável para o nosso futuro. Amém, querido? É um presente que Deus está nos dando. Agora eu preciso receber. A salvação é o presente mais precioso que Deus pode nos oferecer.
A salvação eu tenho frisado isso, é um ato de amor incondicional. A salvação é um ato de amor incondicional de tal maneira que nos liberta da culpa, nos liberta do pecado e nos liberta da condenação eterna. Oferecendo o quê? Para cada um de nós, uma nova vida. Agora, uma vida plena em Cristo. Eu quero te fazer meditar nesse período a qual que você tem buscado a presença de Deus. Então, compreender a grandeza do amor incondicional desse presente é fundamental para fazermos a escolha consciente e livre de receber, livre para receber Jesus Cristo como nosso Salvador ou não. Eu quero te fazer meditar sobre isso. Eu quero te fazer pensar sobre isso. Hoje, nós queremos falar sobre essa salvação rejeitada. Pois ao rejeitar essa salvação, vem uma consequência dolorosa por nossa decisão. Quero te fazer pensar sobre isso. Dá um pause nesse vídeo agora e pense qual tem sido a sua escolha até agora. Rejeitar o presente de Deus ou receber o presente de Deus? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Em 1 Pedro 2,4 também lemos: E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Bom, eu estou falando sobre a pedra rejeitada. Eu estou falando sobre o grande amor de Deus rejeitado. Eu estou falando aí sobre a salvação rejeitada. Jesus, a pedra angular da salvação, foi rejeitado pelos homens. Mas para Deus, ele é a pedra mais preciosa. Ou seja, nessa edificação da salvação, tá? Jesus é a pedra mais preciosa. Nessa nossa busca por Deus, nesse ter comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus, porque é por isso que nós buscamos uma igreja, porque nós queremos ter um relacionamento com Deus. O texto está nos apontando que Jesus Cristo é a pedra mais preciosa. Jesus Cristo é a chave para que nós possamos chegar a Deus. Então, da mesma forma que aqueles que rejeitam a salvação oferecida por ele, também correm o risco de se arrependerem no futuro por não terem aceitado, recebido essa salvação. Então, essa série que nós estamos ministrando, ela justamente vai trabalhar sobre isso. Nós precisamos entender e aprender sobre a graça e a justiça de Deus. Nós precisamos entender sobre as consequências dessa rejeição. As pessoas estão lhe faltando o entendimento das consequências dessa rejeição. Escolha da vida eterna ou da separação eterna. Já se prepare para mais um tempo de edificação para a sua vida, nesse grande plano de amor de Deus. Esse grande plano de amor do Pai para nós. Então, assim, declare isso. Hoje é um tempo de escolha para a minha vida. Aceitar ou rejeitar. Bom, nós estamos na escola de valentes da fé. Costumamos dizer na escola do Espírito Santo de Deus. E entender sobre a graça e a justiça de Deus é muito importante para nós, como seres humanos. Porque entendendo sobre a graça e a justiça de Deus, nós vamos entender sobre uma escolha livre, com consequências eternas. Né? Escolhas livres para uma vida eterna ou para uma morte eterna. O próprio Deus se revela na Bíblia
como um ser simultaneamente justo e misericordioso. Deus, na sua justiça, exige que o pecado seja punido. Enquanto Deus, na sua misericórdia, ele oferece a oportunidade de perdão e reconciliação. Amados, é por isso que muitas pessoas se confundem sobre o amor de Deus. Muita gente se confunde porque acha que Deus não vai castigar ninguém, Deus não vai fazer isso, Deus é amor. Sim, tudo isso, Deus é amor, mas a justiça de Deus pesa sobre nossas vidas. A justiça do homem talvez não pese tanto, né, amados? Não vamos entrar no contexto, mas a justiça humana não. Mas a justiça de Deus, ela é certa. Então, a justiça de Deus, entre a justiça e a misericórdia, nós vemos a resolução de Deus quando Deus opera o plano de salvação. Porque a justiça de Deus pede que todo aquele que pecar venha a morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas a misericórdia de Deus agora oferece a oportunidade de reconciliação. A misericórdia de Deus oferece a oportunidade de perdão. Então, Deus ele nos permite escolher livremente entre aceitar ou rejeitar esse grandioso presente que ele nos dá, este inestimável presente que ele nos dá. Em suma, eu quero te dizer que Deus, ele não nos força a nada, mas ele espera que o aceitemos com gratidão. Ele espera que aceitemos esse presente que ele nos dá por gratidão. Então, a primeira coisa nesse falar sobre a justiça de Deus, eu quero que você entenda sobre a justiça divina. A justiça de Deus, amado, ela é perfeita, ela é inabalável. Deus, ele é um Deus santo. O seu amor e a sua justiça exigem que o pecado seja punido. Como criaturas caídas, nós somos incapazes de satisfazer a justiça divina. Nós somos incapazes de, por nosso mérito, fazer esse ato de reconciliação. O que eu preciso entender? Porque agora tantas pessoas vão para dentro da igreja nesse período aí, né, da Semana Santa, esse período aí, né, que o mundo cristão celebra aí, esse processo de reconciliação. Eu acho muito interessante, queridos, também, porque primeiro vai para a festa da carne, aí depois que extravasa a carne, corre para dentro da igreja para o quê? Para buscar a reconciliação com Deus. Isso claramente, tá, amados? A gente não avalia isso, a gente não pensa isso, tá bom? Poucos dias atrás veio aí o extravasar da carne, né? A festa da carne, amém? Aí, aquele mesmo amado que foi lá no extravar da festa da carne, agora corre para dentro da igreja para poder o quê? Buscar perdão pelos pecados por conta daquilo que fez lá na festa da carne. Amém? Então, a pena pelo pecado, querido, é a separação eterna de Deus. E nós temos consciência disso. Por que as pessoas pecam e depois correm para dentro da igreja? Por quê? Porque não querem morrer. Porque não querem sofrer consequências. Porque querem se reconciliar com Deus. Então, queridos, o pecado é a separação eterna de Deus, o pecado é a morte espiritual, o pecado é a condenação eterna. E eu acho muito interessante que muitas pessoas acreditam nas bênçãos de Deus para a sua vida.
Eu acho muito interessante isso. Não, Deus vai me abençoar, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, mas quando a gente fala sobre essa questão das promessas da condenação, muitas falam, não, Deus não vai fazer isso. Bom, então quer dizer que Deus só vai cumprir as promessas de bênção, mas as promessas de condenação, Deus não vai cumprir? Você acha que se as promessas de condenação fossem mentiras, será que as bênçãos também iriam se realizar? Perdoe, querido, mas é tempo de reflexão. Romanos capítulo 5, versículo 16 a 18, eu vou ler na versão da Nova Bíblia Viva, diz assim, e existe uma diferença entre a dádiva ou o presente de Deus e o pecado de um só homem. Por um só pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva, o presente, veio de muitos pecados e trouxe a justificação. Põe atenção no versículo 17. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos. Porém, todos quanto receberam o presente de Deus, tá? O presente divino da graça e da dádiva da justiça reinarão na vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Portanto, como o pecado de um homem trouxe condenação a todos, assim também o ato da justiça, ou o ato de justiça de um só, resultou na justificação que traz a vida a todas as pessoas. Versículo 19. Portanto, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de um só homem muitos serão feitos justos. Põe atenção nisso. Assim, por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Olha, amados, o texto não está falando que todos serão justos, serão feitos justos. O texto está falando que muitos serão feitos justos, ou seja, nem todos serão feitos justos. Alguns ou muitos serão feitos justos. Isso me diz o quê? Peraí, nem todo mundo vai ser justificado pelo ato de Jesus Cristo ter morrido na cruz, pelo ato da obediência de Jesus ter morrido na cruz. É isso que diz o X da questão agora. Deus, ele é justo e fiel. Deus, ele cumpre suas promessas, tanto as bênçãos como a condenação. Então, se Deus promete a vida eterna para aqueles que creem em Jesus, ele também promete a condenação eterna para aqueles que o rejeitam. Então, por isso que o texto está falando aí, muitos serão feitos justos, quer dizer, nem todo mundo será feito justo. Quem não será feito justo? Quem rejeita o Senhor Jesus Cristo, quem rejeita o presente de Deus. Escolha. Eu quero que você comece a abrir a amplitude do seu entendimento, que o Espírito Santo de Deus abra a amplitude do seu entendimento, porque justamente sobre essa questão, porque a gente pensa que, não, todo mundo vai ser salvo, Deus vai salvar todo mundo. Não, a salvação veio para todo mundo, mas eu preciso decidir. Eu preciso escolher. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. E a palavra que é a condenação eterna é a única justiça para a desobediência a Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, vai falar assim, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Quer dizer, cada um é responsável por suas escolhas. Jesus foi a pedra rejeitada pelos construtores, ou seja, os judeus rejeitaram Jesus. Mas graças a Deus que Deus agora nos dá a oportunidade de recebê-lo ou não. Nós agora estamos no tempo da nossa escolha. Você está no tempo da escolha.
Você já pensou se o soberano do universo fosse um mentiroso? Mas graças a Deus que a Bíblia vai lá nos falar lá, em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Em Romanos 3:4, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgado. O salmista, no Salmo 19:9, declara: o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, amado. Os juízos do Senhor são realidade para a minha vida e para a tua vida como ser humano. Os juízos do Senhor são realidade para toda a terra. Quando o homem pecou, se você volta lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que até a terra foi amaldiçoada. Agora, a justiça de Deus, junto com o juízo de Deus, até a terra vai ser renovada. Até a terra virá novos céus e nova terra. Até Deus vai restituir aí a consequência do pecado na própria terra. Perdoe, mas muitos falam, mas aí não é justiça de Deus, Deus não é justo. Não, Deus é justo, por isso que nos propicia o tempo da escolha. O Calvário é oportunidade para mim escolher. O Salmo 145:17 declara: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Então eu te falei sobre a justiça de Deus. Agora eu quero te apontar sobre a misericórdia divina, a misericórdia de Deus. Deus, ele tem a sua justiça e ele vai aplicar a justiça dele sobre a humanidade, ele vai aplicar a justiça dele sobre a terra. Mas Deus, ele é infinitamente misericordioso e o seu amor por nós é tão grande que ele faz o quê? Então, providencia uma maneira para nos perdoar. Ele providencia uma maneira para nos reconciliar com ele. E esta misericórdia, amado, não é uma fraqueza de Deus. Essa misericórdia é uma demonstração do caráter de Deus, um caráter compassivo, ou seja, um caráter de desejo de restauração e comunhão conosco. Deus deseja ter comunhão comigo, Deus deseja ter comunhão com você, mas o problema é o que? A nossa atitude para com Deus que quebra essa comunhão com Ele. E aí, para a restauração desta comunhão, é onde Deus aplica esse plano de salvação. Onde Deus aplica essa solução perfeita. Daqui a pouco o mundo cristão celebra aí, né, a via sacra, a via dolorosa, faz a lembrança da caminhada de Jesus Cristo até o Calvário. O plano de salvação, ele resolve essa crise entre a justiça e a misericórdia divina. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tornou-se sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele morreu na cruz, carregando o peso da nossa culpa. Ele morreu na cruz, satisfazendo a justiça de Deus. A morte de Cristo é a única forma de pagar a dívida do pecado e nos reconciliar com Deus. E é esse o ser ou não ser. É esse o X da questão. É o que eu estou escolhendo. A nossa vida hoje é um tempo de escolhas nessa relação com Deus. Não adianta ser o religioso e não ter entregado a vida ao Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador. Eu preciso escolher receber o sacrifício de Cristo.
É verdade, a escolha é livre, a humanidade está aí para escolher. Uns vão aceitar, outros vão rejeitar. Eu preciso entender que Deus, ele não nos força a aceitar a salvação. Deus, ele nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu a capacidade de escolher. Nós podemos escolher aceitar o presente da salvação, confiando em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou rejeitá-lo, enfrentando o quê? As consequências eternas do nosso pecado. Amado e amada, é uma decisão pessoal. E essa decisão pessoal é uma decisão com consequências eternas. Por isso que é fundamental considerarmos hoje, cuidadosamente, todas as implicações das nossas escolhas diante desse convite de Deus. É um tempo de reflexão. Daqui a pouco você vai celebrar a Páscoa, não a Páscoa do ovinho, mas a Páscoa do sangue derramado no Calvário. Não menospreze essa obra de amor de Deus. E aí, amado, e aí, amada, a gratidão é a resposta adequada para esse grande amor de Deus. A gratidão é a resposta adequada à graça e à misericórdia de Deus. Ao aceitarmos, ao recebermos a salvação, reconhecemos o quê? A grandeza do amor de Deus. Esse amor de tal maneira, e aí nós nos entregamos à vontade de Deus. Nós agradecemos por seu sacrifício, agradecemos por seu perdão e agradecemos pela promessa da vida eterna. Quando nós o quê? A expressão da gratidão é receber o presente. Então, valente da fé, Deus, em sua perfeita justiça e infinita misericórdia, nos oferece a salvação como presente gratuito. É 0800. A escolha de aceitá-lo ou rejeitá-lo é tua. A escolha é nossa. Guarda isso. Porém, as consequências das minhas decisões dessa escolha serão eternas. A resposta apropriada à graça de Deus e a gratidão a essa resposta é o entregar as nossas vidas a Ele. Pare um momento e faça uma reflexão sobre a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. E não pare esse vídeo por aqui, não. Continue dando play, porque eu ainda tenho algo mais a te dizer. Te aguardo. Medite um pouquinho sobre quais têm sido as suas decisões. Talvez muitos já deixaram de assistir esse vídeo, porque a gente entende que muitos não gostam de vídeos muito longos. Mas justamente se você está aqui porque você escolheu. E é isso que é importante você entender. Assim como muitos talvez possam ter deixado de continuar de assistir, você decide continuar assistindo. E isso traz consequências benéficas, porque nós somos edificados. Então, escolhas trazem consequências para nós. Consequências maléficas e consequências benéficas. E eu quero falar justamente sobre as consequências da rejeição, a rejeição desse presente de Deus. Porque quando eu decido escolher, eu estou escolhendo a separação eterna. Quando nós rejeitamos a salvação, nós estamos escolhendo o nosso próprio caminho. E escolher o nosso próprio caminho é uma escolha que define
o nosso destino eterno. Rejeitar a salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo significa escolher um caminho que nos leva à separação eterna de Deus e à condenação. O texto base da Bíblia, e eu penso que todo cristão, amém? Todo aquele que confessa a sua caminhada no cristianismo deveria saber na ponta da língua, que é o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ou único, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amado e amada, essa escolha é uma decisão que deve ser considerada com profundidade e seriedade. Quando nós falamos sobre a natureza da escolha, a escolha entre salvação e a condenação, ela é uma decisão livre e consciente. Deus não nos obriga a crer nele. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Porém, contudo, todavia, entretanto, essa liberdade de escolha traz consigo que responsabilidades e traz consequências eternas. Rejeitar essa salvação não é simplesmente ignorar uma oferta, mas é o quê? É uma rejeição ativa do amor e da graça de Deus. É uma afirmativa diante de Deus, ou uma afirmação diante de Deus da preferência pela separação eterna dele. Amado e amada, a condenação, ela é real. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, as Sagradas Escrituras vão nos narrar assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer, ou com sede te damos de beber? E quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te visitamos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirás: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então dirás também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para as obras do diabo e dos seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedastes, estando nu não me fizestes, não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou em prisão, e não te servirmos? Então lhes responderam, dizendo: em verdade vos digo que, quanto a um desses pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, para os justos para a vida eterna. Bom, então, versículo 46, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Parece aqui que é o obrar que leva à salvação, tá, amados? Mas não é o obrar, tá? O obrar faz
parte desse grande amor da salvação. Amém? Fé sem obras é morte, mas a salvação ninguém precisa fazer nada, tá? Mas aqui o que Deus está falando quer dizer, eu recebo a salvação e o que? Obro em favor daqueles que são necessitados. Jesus, ele obrou a favor de mim que sou necessitado. Ele obrou o quê? A morte da cruz para minha reconciliação. Mas o que nós estamos falando aqui é da condenação. Nós estamos falando aqui do juízo. O texto aqui que eu quero trazer, a miúde, para você entender, é que a justiça de Deus vai ser manifesta e o juízo de Deus será uns para a direita e outros para a esquerda. Uns vão entrar e outros vão ficar de fora. O trecho bíblico descreve o juízo final, aonde o que? Rejeitar a salvação vai nos levar à separação de Deus. Na salvação, nesse tempo do juízo final, serão separados os justos e os injustos. E o inferno é um lugar real. O inferno é um lugar criado por Deus para o diabo e seus anjos. É o que nós lemos aí em Mateus capítulo 25, no versículo de número 41. Então dirás para os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Perdoe, querido, mas é tempo de reflexão. Mas todos aqueles que rejeitaram a salvação escolhem seguir o quê? O diabo. E terão o mesmo destino. São escolhas. Não tem em cima do muro, não tem meio termo. As Sagradas Escrituras, ela nos adverte sobre o perigo do inferno e a necessidade de fugir dele. Mateus capítulo 5, versículo 22, declara, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, ou seja, que quem xingar alguém, por exemplo, de estúpido, proferir insultos, ou dizer cretino, imbecil, tolo, idiota, são palavras que estão no nosso cotidiano. Diz o texto que será o quê? Será réu do sinédrio, levado ao julgamento. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Põe atenção, eu penso, queridos, eu acho que a gente dá muita bobeira. Às vezes a gente tá olhando muito até aquilo que a gente faz. Mas até aquilo que tu falas pode levar você para o fogo do inferno. Não sou eu que estou falando, não é o pastor William que está falando, não. É o texto sagrado, Mateus 5, 22. Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24, declara assim, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, falando de Israel, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permanecerdes na sua benignidade, de outra maneira também serás condenado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambuzeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Sabe o que esse texto fala, amados? Sabe o que esse texto diz para nós?
Esse texto aponta a bondade e a severidade de Deus. Alertando por quê? Pelo risco da perda da salvação, caso nós não permanecemos na fé. A oliveira trata de Israel. A oliveira trata de Israel que rejeitou Jesus, que foi desligada, que foi cortado. O zambujeiro, trava-língua aqui, somos nós que fomos insertados na oliveira. Então, olha bem, se Deus está aplicando juízo sobre Israel, que é o povo escolhido, se Deus aplica separação sobre Israel, que é o povo escolhido, será que Ele não vai fazer também isso sobre nós, a qual Ele nos está dando a oportunidade a sermos enxertados nessa promessa da eternidade? O juízo é real, amado. Não dá para brincar com isso. A condenação é real, não dá para brincar com isso. E perdoem o que nós estamos vendo aí, essa caminhada no mundo cristão, quantos não estão se apercebendo que estão brincando com fogo? Mateus capítulo 18, 9 declara: e se o seu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos e serem lançados no fogo do inferno. João Batista, né? Ele fala sobre isso, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Em Mateus 23, 33, nós vamos ler: serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Considerando então, amados, essa bondade de Deus, esse amor de Deus, eu quero que você considere sobre suas escolhas. Romanos capítulo 11, 22, tem que ter base bíblica para você estudar, e você está aqui numa escola, então eu estou te dando algumas bases bíblicas para você meditar. Simplesmente não pare para ouvir esse vídeo, para ver esse vídeo. Aproveite a oportunidade para um estudo sistemático da palavra de Deus para a edificação da tua vida. Seja um dos mais nobres, seja um bereano, não simplesmente ouça, mas confira nas Sagradas Escrituras. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caírem, ou que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Amado e amada, na Bíblia nós vamos encontrar diversas referências que nos advertem sobre o julgamento que recairá sobre aqueles que pecam. Romanos capítulo 2, versículo 1 a 8. 2 Pedro capítulo 2, do versículo 4 a 12. Onde se retrata sobre a punição que recairá sobre aqueles que rejeitam a Deus. Se a gente vai para Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 29, nós vamos ver que esse texto relata a condenação de igreja que se desviaram da fé. Amados, eu quero alertar sobre essa condenação que é real. Não brinca com isso. Não brinca com fogo. Apocalipse capítulo 22, 15. Mas ficarão de fora os cães impuros, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu quero te alertar nesse momento. Você que conseguiu chegar até aqui, glória a Deus, porque essa mensagem é uma mensagem de despertamento. Glória a Deus, porque essa mensagem é uma mensagem de alerta. Quando nós falamos sobre a separação de Deus, nós estamos falando sobre a consequência mais grave da rejeição da salvação, que é o que? A separação eterna de Deus. Deus, ele é a fonte da vida.
Deus ele é a fonte de alegria, ele é a fonte de amor. E estar separado dele está o quê? Em um estado de vazio, de desespero, de sofrimento inconcebível para a humanidade, para você. É como estar num lugar frio, escuro, longe, né, da nossa casa. É como estar o quê? Nas crises emocionais, nas crises de pânico, nas crises de medo, nas crises depressivas. Não é somente uma separação física, mas é uma separação emocional, uma separação espiritual. É uma desconexão eterna da fonte de toda a vida e alegria. Eu quero te fazer um desafio aqui, você que chegou até aqui e passa por momentos, né, de crises, de medo, amém? Nada contra quem faz os seus tratamentos, os seus pensamentos, mas que você possa meditar sobre o que Jesus pode fazer sobre a sua vida. Medite sobre isso. Amados, deixa eu colocar algo bem forte para a gente. Nós precisamos avaliar a cada ensinamento que chega até nós, sempre nos confrontando esses ensinamentos com as Sagradas Escrituras. Eu gosto muito de falar com a igreja para ser os mais nobres, para ser os berianos. Atos dos Apóstolos fala sobre este povo que ouvia a palavra, mas buscava nas Sagradas Escrituras para comparar se aquilo que estava escrito e aquilo que estava se falando se batiam, se eram coerentes. E é sobre essa coerência que eu quero te despertar. Sabe por quê, amados? Uns ensinam, por exemplo, que as indulgências podem atenuar o pecado. Outros acreditam que na reencarnação é como forma de purificação. Existem muitos outros ensinamentos que oferecem falsas esperanças da salvação. Tudo isso desviando a pessoa do caminho verdadeiro. Jesus Cristo ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A Bíblia é a verdade de Deus para nossas vidas. As Sagradas Escrituras é o nosso manual. Sem Bíblia não tem cristianismo. Sem Cristo que está na Bíblia não há cristianismo. A Bíblia é o manual de Deus para a nossa vida, e o problema é que nós não meditamos nela. E ela nos mostra o dom gratuito de Deus. Ela nos mostra o favor imerecido de Deus. Ela nos mostra o presente de Deus. Será que não é melhor receber este presente do que ficar tentando arrumar meios para ter mérito de alcançar a salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 3 declara assim: como escaparemos nós se não atentamos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hoje eu quero trazer esse alerta. Não existem saídas para o pecado. Não há saídas fáceis ou soluções humanas para o pecado. Deus oferece a única solução, a salvação através do Senhor Jesus Cristo. É tempo de reflexão. Rejeitar a esse presente é escolher um destino triste, sem esperança para as nossas vidas. Põe atenção nessa verdade. Escolha enquanto é tempo. Escolha enquanto há tempo. A decisão de rejeitar a salvação é uma escolha irreversível. Se eu escolher rejeitar,
essa salvação não há volta. Não existe segunda chance, quando eu falo não há volta, porque o fim da humanidade, se não for o arrebatamento, é a morte. E não existe uma segunda chance após a morte. Então, o tempo para aceitar o presente de Deus é agora, nessa vida. O tempo de aceitar o presente de Deus é hoje, porque a morte chega na hora que a gente menos espera. Então, a rejeição da salvação tem consequências eternas e devastadoras na nossa vida. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nível, dessa maneira. Mas eu não posso florear a coisa para você, é uma verdade. A tua escolha vai te levar ou a viver eternamente com Deus, ou vai te levar à separação eterna de Deus, à condenação eterna. E a eternidade é muito longa para passar o sofrimento e desespero. É isso, vou repetir. A eternidade é muito longa para se passar em sofrimento e desespero. Quando nós falamos do plano de salvação, quando nós falamos sobre a salvação, nós falamos sobre esse um presente inestimável de Deus para a nossa vida. É a decisão de aceitá-lo ou rejeitá-lo. É a atitude das mais importantes que nós faremos nas nossas escolhas de vida. Porque a vida é feita por escolhas. E glória a Deus, você escolheu estar aqui meditando nesse estudo, você escolheu ficar até aqui, nesse momento, ouvindo esta mensagem. Porque você se preocupa com a sua eternidade. Então, se questione. Você tem dado razão ao Espírito Santo ou à sua carne? Você tem tido zelo pelo presente da salvação, se já recebeu essa salvação? Você tem se preocupado com o futuro da tua vida e as consequências do pecado? Ou você está confiado na promessa de Deus para a salvação, pela salvação através do Senhor Jesus Cristo? A mensagem de hoje é para que seja hoje o tempo de escolha. Escolha seguir o caminho da fé, escolha seguir o caminho do arrependimento genuíno, escolha receber a Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida e garanta a sua salvação, garanta a sua eternidade com Deus. É claro que após receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, tem um processo de transformação na nossa vida. Eu já falei sobre salvação em 3 tempos no estudo anterior, depois você volta se você ainda não ouviu. Mas eu quero que você reflita, a decisão mais importante da tua vida pode ser hoje. Já chegamos aí na reta final desse estudo. Agora é tempo de realmente de você meditar, avaliar e decidir. Nós estamos falando sobre a salvação rejeitada. Então, será que você começa a considerar aí essa amplitude do presente de Deus que Ele nos oferece? Você já começou a ponderar sobre essa decisão consciente sobre o seu futuro eterno? Eu costumo falar muito nos momentos fúnebres que a morte não é o fim da vida. A morte física não é o fim da vida. E todos nós precisamos nos preocupar aonde nós vamos passar a eternidade. A escolha é sua. A salvação é um presente de Deus. É um presente inestimável de Deus. Mas a salvação ela requer uma resposta pessoal. Não é algo que acontece automaticamente, mas é uma escolha consciente e livre que devemos fazer. Você deve fazer. Você já aceitou a salvação de Jesus através de Deus? Através da obra de Deus? Através do grande amor de Deus?
ou ainda não? É preciso ter convicção. É preciso ter certeza. A salvação ela não se baseia em sentimentos, mas na confiança em Deus e na sua palavra. É uma certeza que vem justamente da compreensão da obra de Jesus no Calvário, da obra de Jesus na cruz. É uma obra da compreensão da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amado, amada, se você tem dúvidas ou incertezas sobre a sua salvação, busque orientação. Busque a orientação de Deus através da oração. Busque a orientação de Deus através do estudo da Bíblia. Busque a orientação através da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Converse com cristãos maduros. Busque conselho. Busque apoio espiritual. Não brinque com a sua eternidade. A morte não é o fim da vida. Eu quero te fazer um convite especial nesta hora. Se você ainda não se decidiu a aceitar a salvação, este é o momento de convidar ao Senhor Jesus Cristo para entrar na sua vida. Reconheça a sua necessidade de perdão e aceite o presente inestimável de Deus para a sua vida. Esse presente que Ele te oferece, Ele está assim, te dando esse presente. Não adie mais essa decisão. Até quando? O tempo é precioso. A eternidade espera você. Então, se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta hora, feche seus olhos, põe a mão no teu coração e ore comigo essa simples oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do seu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou vencendo a morte. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Entra na minha vida e transforma o meu coração. Faz morada em mim. Peço perdão pelos meus pecados cometidos e que eu me torne uma nova criatura para a glória do teu santo nome. Obrigado pelo seu amor e pela sua graça. Nós agradecemos seu sacrifício no Calvário por nós, por mim. Amém e amém. Amém, amados. Amém, amados. Se você fez essa decisão, me manda essa mensagem, me manda um comentário. Pastor, eu fiz a minha decisão hoje. Eu quero compartilhar com você um estudo, um PDF, falando sobre essa decisão, essa nova vida agora em Cristo Jesus. Aceitar Jesus como seu Salvador é o início dessa nova vida. É uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. É uma vida cheia de propósito, de alegria e de esperança. É uma vida dedicada a servir ao Senhor, servir a Deus e servir ao próximo. Então, se você fez essa oração, se está distante da gente, onde nós estamos estabelecendo a Nação 400, procure uma igreja cristã séria e se integre profundamente aí à sua caminhada de fé. A decisão de aceitar a salvação é a mais importante que você poderá tomar na sua vida. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Não hesite em tomar essa decisão hoje. A eternidade nos espera. Ponha teu coração nisso. Imagine bem se você foi convidado para um banquete real.
Mas se ao invés de sentar à mesa, você decide comer as sobras do lixo. É isso que eu estou te falando. Esse presente de Deus, essa escolha é essa decisão que você pode tomar. Sentar à mesa do banquete real ou comer as sobras do lixo. Você está perdendo a oportunidade de desfrutar de uma refeição deliciosa e abundante. É assim quando rejeitamos a salvação de Deus. Escolhemos algo que não sacia e não nos dá vida plena. Ponha isso no teu coração. A mensagem da salvação não é apenas um aviso de julgamento, mas é principalmente uma mensagem de esperança. Deus deseja que todos sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Não desista. Há ainda tempo. Há ainda tempo. Que esse estudo sirva para você se aprofundar na sua compreensão sobre a gravidade da escolha e a beleza da salvação em Jesus Cristo. Que a graça de Deus esteja com você, hoje e para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, amados, um pouco mais extenso, nós também ficamos aí quase 15 dias sem postar um vídeo. Que esse estudo possa edificar a sua vida, e se edificou, deixa teu comentário, amém? Se você decidiu-se por Cristo, também aponte para nós, deixe o seu comentário. Pastor, eu decidi a minha vida por Cristo, quero estar em contato com você, também quero orar por você, amém? Que decidiu por sua vida por Cristo. E quem sabe te ajudar aí nesse discipulado, fazer um discipulado online com você, caso você queira receber, amém? Tudo isso você põe aí no comentário aí e a gente vai estar entrando em contato, amém? Se você foi edificado por esse vídeo, seja um missionário, compartilhe esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir esta mensagem, seja abençoador da vida de alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e deixe seu like também, ou dislike. Se não foi bom para você, não há problema, é bom para a nossa edificação, e que o Espírito Santo de Deus possa falar poderosamente com você a cada momento. Quero te desafiar a se cogitar de ser um mantenedor nessa obra, amém? E colaborar conosco aí nesse desenvolvimento do ministério. Vou deixar aí para você a maneira com que você pode ser um abençoador desse ministério. E que o Senhor, que traz a abundância, que abençoa aquele que dá, como diz as Sagradas Escrituras, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, e generosamente vos será dado. Que o Senhor possa abençoar você poderosamente. Eu amo a tua vida. Que o Senhor abençoe e prospere o seu caminhar e que você a cada momento tenha a revelação do Senhor para esta eternidade com Ele. Eu amo a tua vida, Jesus também. Seja um valente da fé. Descubra o campeão que há em ti e te aguardo no nosso próximo encontro. Deus abençoe você. A paz do Senhor Jesus.